Olá, boa tarde, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Em nome de Jesus, amém. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Por quê? Porque escravo eu fui, mas hoje eu sou mais livre aos seus pés. Glória a Deus. Senti tua mão poderosa veio e me levantou, veio e me libertou. Agora eu posso declarar, hoje o quê? Hoje livre sou. Livre sou, tenho sede da tua graça cada dia mais. Sou mais forte, mais longe quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Nosso Deus é um Deus libertador. É Deus que nos liberta, é Deus que nos livra de todo o mal. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós vivemos a verdadeira liberdade de filhos de Deus. Então, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, vivamos para Deus, vivamos para o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Daquele que vive, daquele que reina com força e poder. Amém. Mão poderosa veio e me levantou. Eu posso declarar, hoje livre sou, hoje livre sou. Sede da tua graça cada dia mais. Te vou mais longe quando aqui estás, com palavras de amor. Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor pode nos separar, meu Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Graças ao nosso bom Deus. É Deus, irmãos, que nos amou incondicionalmente, que nos amou e nos ama. Então por isso eu digo, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nem tribulação, nem aflição, nem dor, nada pode nos separar do Senhor. Por isso que nós temos que caminhar nesta certeza de confiança, que mesmo quando nós estamos passando por momentos de tribulações, o Senhor está conosco. Por isso que nós não podemos desanimar, irmãos. Às vezes na nossa vida, aqui na terra, vai ter coisas que a gente vai perder, mas eu tenho comigo, aceite perder, mas não aceite se perder. Porque às vezes, quando nós perdemos as coisas, a gente fica atribulado. A gente chega ao ponto de pensar besteira. Ah, já que eu perdi isso, é porque Deus não está me vendo. É porque Deus, Ele não se importa comigo. Ei, tem coisa na vida da gente que é livramento. Mas nós não entendemos, mas depois compreenderemos. Porque o nosso Deus é fiel, né? Ele vê tudo. Às vezes a gente pensa
que aquilo vai nos fazer bem, né? Como eu tenho comigo. Nem tudo que é bom para mim é bom para Deus, mas tudo que é bom para Deus é bom para mim. Não é porque, meus irmãos, o futuro só a Deus pertence. Então tem coisas que a gente não vê, mas Deus que tudo vê e Deus que tudo sabe, é Ele que nos dá o livramento. Né? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do livramento. Então mesmo que nós estejamos passando por momentos de tribulações, olha o que a palavra diz aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Pois está escrito, por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais do que vencedores. Então, o que a palavra nos ensina aí? Que todos os dias nós somos entregues à morte. Através das tribulações, através das perseguições, através das aflições, através dos perigos, né? Então, através das angústias, mas não é por causa disso que nós temos que esmorecer. Como vai dizer em outra passagem, abatidos, mas não vencidos. Às vezes na caminhada nós nos encontramos abatidos, às vezes a gente fica naquele nosso cantinho sofrendo e a gente pensa que Deus não está vendo. Mas aquele que fez o olho não vê, aquele que fez o olho não enxerga, aquele que fez a boca não fala. Claro, meus irmãos, que Deus vê, claro que Deus fala conosco, mas o que Deus quer é que nós confiemos nele, confiemos neste amor salvador, né? Como aí está escrito. Mas em tudo isso somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Então, em tudo isso que nós passamos aqui na terra, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, por mais que a gente passe por tudo isso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, graças a Deus que nos amou. Por isso que nós temos que caminhar nesta certeza de que este Deus de amor, Ele está conosco. Não é porque eu tenho um Deus que eu não venha passar momentos difíceis. Aqui na terra nós caminhamos na contramão do mundo. O mundo vem com suas chagas malignas para poder nos atingir, para poder nos destruir. Mas nós vamos com as chagas benignas do nosso Senhor Jesus Cristo, dissipando todo o mal, vencendo todo o mal deste mundo. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque é Deus que nos dá graça por seu Filho Jesus, de nós vencermos tudo nesta terra. Por isso que nós não podemos ficar olhando para os nossos problemas. Nós temos que contemplar a grandeza de Deus, porque Deus é maior do que todos os nossos problemas. Ontem eu estava na Santa Missa e o Evangelho falava sobre a questão daquela passagem de Maria e Marta ali, né, com Jesus. E Marta, ela chega ao ponto de questionar ao Senhor porque ela estava fazendo as coisas enquanto Maria estava com o Senhor, né? Marta chegou ao ponto de dizer: Senhor, não te importas que eu esteja aqui fazendo todo o serviço enquanto Maria está aí contigo? E aí Jesus chega e diz: Marta, Marta, andas preocupada e agitada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. A melhor parte é nós escolhermos Jesus. A melhor parte é viver em Jesus. Porque quando nós vivemos em Jesus, a gente resolve todos os problemas. Não quer dizer que porque nós tenhamos Jesus, nós vamos estar escape dos momentos difíceis. Não, não é isso. Mas quando nós contamos com o Senhor, nós conseguimos vencer tudo. Como vai dizer lá em Mateus capítulo 10, o próprio Jesus ele diz: Vede, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer nos ensinar o quê? Que Deus ele vai nos enviar para o meio de lobos. Então Deus ele não vai nos privar de nós estarmos no meio dos lobos, no meio das pessoas maldosas. Mas Deus vai nos dar o livramento. Glória a Deus pelos livramentos. Então, por isso que é necessário nós, na nossa caminhada, entender que assim como perseguiram o Senhor Jesus, perseguirão a nós também, né? Jesus, sendo filho de Deus, ele foi perseguido, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou para a honra e glória do Senhor.
Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, para a glória de Deus Pai e para a total derrota de Satanás. Amém, glória a Deus. Então por isso, meus irmãos, que nós temos que caminhar nesta certeza, né? E como eu falei dessa passagem de Marta, né? Então, que a gente não fique tanto preocupado com as coisas do mundo que chega ao ponto de a gente perder a nossa paz interior, né? Tipo, quando Jesus chama a atenção de Marta, é porque Jesus ele percebe que Marta chega ao ponto de se preocupar tanto que chega a se afastar do necessário, do principal, que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele adverte Marta. Não que Jesus não quer que a gente faça as coisas, não trabalhe, não é isso. Mas tem pessoas que às vezes se esquecem de buscar Jesus, se esquecem de buscar o Senhor para buscar as coisas do mundo, né? Então, mas quando vem as preocupações, a pessoa se desespera, fica angustiada e não sabe como resolver, porque não buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Mas quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas por acréscimo. Então, por isso é necessário nós em primeiro lugar buscar as coisas de Deus, né? Priorizar. A gente sabe que tudo tem seu tempo, mas nós temos que buscar a Deus, meus irmãos. Porque se a gente não buscar a Deus, como vai dizer lá o Eclesiastes, lembra-te do teu Criador antes que venha o tempo da aflição. Lembrar de Deus antes de tudo, irmão, nos acontecer. Porque quando os mares revoltos vierem, nada vai poder abalar nossa fé, porque nós estamos firmados em Jesus de Nazaré. Nós estamos firmados no Santo de Israel, Deus Emanuel. Então, glória a Deus, irmãos, que nos dá visão espiritual. Por isso é necessário nós termos vida de oração. Eu sei que a nossa vida é uma correria aqui só, mas nós temos que ter um compromisso com a palavra de Deus, nós temos que ter um compromisso com a oração. Nós podemos orar o tempo todo. Tipo assim, você pode me perguntar, mas Ana, como assim orar o tempo todo? Mesmo você no seu trabalho, você pode fazer suas orações. Mesmo em casa, mesmo você indo no comércio, na rua, que você viva em oração. Porque isso é recomendado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Orai constantemente no Espírito, orai sem cessar, orai sem parar. Então, isso é Jesus que pede para nós. Por que Jesus ele pede para a gente orar sempre? Porque Jesus ele sabe das maquinações e astúcias de Satanás, né? Então que muitas das vezes Satanás ele vem nos seduzir ao erro, como vai dizer lá em Apocalipse, que o sedutor do mundo inteiro é Satanás. Então ele seduz as pessoas para viver no pecado, para viver no erro e depois acusá-la. Mas só que Jesus é Deus e ele vem para nos livrar das acusações de Satanás, né? Me lembro daquela passagem da mulher pega em adultério, né? Quando Jesus fala, quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E começou a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Então, nós não estamos aqui para julgar ou condenar as pessoas ao ponto de querer lançar elas no inferno, não. Se for de julgar, que seja com critério. Se a gente vê o nosso irmão em alguma falta, em algum pecado, que a gente chame ele de canto e corrija, sem querer escandalizar, né? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Perfeito é Deus, aquele que nós buscamos, né? Então é isso, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando e que na nossa caminhada nós entendamos que vai ter momentos na nossa vida que nós iremos passar por momentos de tribulações, né? Para que quando acontecer, a gente não fique desesperado, como pessoas que não têm fé em Deus, como pessoas que não têm confiança no Senhor, né? Como vai dizer lá em Romanos 12, né? 12, se eu não me engano, vai dizer, sejamos fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Olha como é importante a questão da perseverança na oração. A gente sabe que tem dias que a gente não sente nem vontade de orar, né? Porque tem dias que a gente está tão cansado, mas a gente não pode deixar isso se acostumar. Porque
o nosso combustível é a oração, irmãos, né? É orando que se vence. Como tem uma mensagem que fala, né, de Padre Pio, né? Fala, quem ora muito se salva, quem ora pouco está em perigo, né? E quem não ora se condena. E eu até continuo dizendo, e põe os outros a se condenarem. E é verdade, quando a gente tem vida de oração, a gente fica firme na rocha. Nós ficamos firmes em Deus, né? Glória a Deus. Então é isso aí. Que Deus continue abençoando a todos, né? E que Deus nos anime, né? Nessa jornada rumo ao céu. E que nós possamos entender que neste mundo aqui nós vamos ter aflições, né? Mas também é necessário nós nos revestirmos, né? Da armadura de Deus, da oração, abrir também jejuns, porque tem certos tipos de demônios que só são expulsos através de jejum e oração. Por isso é necessário nós termos o nosso compromisso para com Deus, né? Entender que tudo tem seu tempo. Então, que a gente possa, que nós possamos sempre nos fortalecer no Senhor que fez o céu e a terra, tá bom? Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando aí o Leon, a Gleide. Que Deus abençoe a todos que estão acompanhando e aqueles que vão acompanhar depois. E que nós possamos sempre ajudar uns aos outros com a palavra de esperança, conforme nossas possibilidades, né? Então, glória a Deus pelo Espírito Santo, glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a cada um de nós. Amém. Sempre estaremos e permaneceremos unidos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Paz. Tchau, tchau.